Agora a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal, porque além da questão envolvendo a CPI da Covid, também está na pauta de hoje o julgamento sobre as condenações do ex-presidente Lula, né? A anulação dessas condenações. Vou chamar Kenzo Matida. O que a gente pode esperar então? Porque tem bastante coisa na pauta do STF hoje, né, Kenzo? Pois é, duas pautas super importantes e é o que a gente pode chamar hoje aí de super quarta-feira, né, Evandro? Já que as duas pautas podem trazer consequências diretas para as eleições de 2022. Sobre Lula, os ministros vão julgar a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou todas as condenações do ex-presidente na Lava Jato. A gente vai girar com a nossa reportagem para falar com o Theo Cury. Ele traz os detalhes para a gente sobre a expectativa desse julgamento de logo mais, dos dois julgamentos de logo mais, né, Theo? Boa tarde. Oi, Kenzo, Evandro, ótima tarde para vocês, muito boa tarde para quem nos acompanha. Logo mais, aqui no Supremo Tribunal Federal, os ministros vão analisar dois recursos, um apresentado pela Procuradoria-Geral da República e o outro apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses dois recursos questionam uma decisão do início de março do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. No começo de março, Fachin anulou 4 ações penais envolvendo o ex-presidente Lula, Sítio de Atibaia, Triplex do Guarujá e 2 ações penais envolvendo o Instituto Lula. Qual que foi o argumento dele naquela ocasião? Disse que a 13ª Vara Federal de Curitiba, que à época era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, não era competente para tocar esses processos por lá. E por que isso? Ele se baseou em um entendimento do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, que a 13ª Vara de Curitiba é responsável por julgar todos os casos que dizem respeito diretamente a desvios na Petrobras. De acordo com o Fachin, essas 4 ações vão além de desvios na Petrobras e elas não deveriam ser julgadas pela 14ª. Por isso ele determinou o envio de todas essas ações para a Justiça Federal do Distrito Federal. Aí entrou em cena a Procuradoria-Geral da República e a defesa do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, entrou com um recurso para dizer que sim, que a 13ª Vara de Curitiba é sim competente para analisar esses casos. Inclusive, essa seria uma forma, de acordo com a PGR, de preservar o equilíbrio processual e de garantir segurança jurídica. Já a defesa do ex-presidente Lula questiona 2 coisas em 2 recursos que foram apresentados. Uma delas diz que não cabe ao plenário do Supremo, com seus 11 ministros, discutir essa decisão, mas sim a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta por 5 ministros e não pelos 11 ministros. A defesa do ex-presidente também diz o seguinte, ela quer que sejam mantidas 14 ações que foram também extintas por Edson Fachin quando ele anulou essas 4 ações penais do ex-presidente. Esses 4 processos questionavam irregularidades, supostas irregularidades na condução das investigações envolvendo a 13ª Vara de Curitiba. A defesa de Lula diz o seguinte, a gente quer que o Supremo espere julgar todos os recursos que estão pendentes para que aí sim essas ações sejam de vez extintas, com exceção da suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Então é isso que está em jogo aqui no Supremo Tribunal Federal. Esses são esses 2 recursos, um apresentado pela PGR e o outro pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que serão analisados a partir de hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí um detalhe, esse é o 2º item da pauta. A gente já mostrou aqui no Visão CNN, nesse começo, que o primeiro item da pauta é a CPI da Covid. Depois que os ministros decidirem sobre isso, sobre aquela referendarem ou não, a expectativa é de que referendem a decisão liminar provisória de Luiz Roberto Barroso, os ministros vão começar a analisar esses 2 recursos, da PGR e da defesa do ex-presidente Lula. Importante, a expectativa é de que Edson Fachin demore bastante tempo lendo o voto dele. Caso isso aconteça de fato, o julgamento é interrompido e vai ser retomado amanhã com o voto dos demais ministros. A gente vai acompanhar tudo logo mais a partir das 2 horas da tarde. Muito obrigada, Theo Cury. Bom, depois disso tudo, que o Theo Cury explicou brilhantemente para a gente todos os aspectos das votações, como a gente falou, né? Primeiramente da CPI da Covid, depois dessa questão do presidente Lula, a gente vai agora partir para a análise das consequências disso. Por isso, vou chamar novamente aqui para a tela nossos analistas, porque o mais importante é que pode haver consequências que afetam a vida de todos nós brasileiros, porque há um cenário eleitoral que se remodela, que se
se reposiciona nesse momento com aquela decisão de Edson Fachin, decisão que está valendo, que vai ser analisada hoje à tarde pelo Supremo, daqui a pouquinho, portanto, e que recolocou o ex-presidente Lula no cenário de 2022, Yuri Pita. Essa é que é a grande questão, né? Por isso que a gente explicou em todos os detalhes, mas você precisa ficar prestando atenção nas consequências desse julgamento de logo mais, é o cenário político. Qual a expectativa, Yuri? Não, essa é a grande questão, né, o grande impacto político que houve com a decisão ainda em caráter liminar do ministro Edson Fachin, que agora vai ser discutida pelo plenário, é justamente a tornar o ex-presidente Lula um ficha limpa e não mais um ficha suja, porque ele já tinha sido condenado 2 vezes em âmbitos colegiados e por isso se enquadrava nos aspectos da lei da ficha limpa. Uma dessas condenações, aquela referente ao tríplex no Guarujá, foi inclusive anulado todo o processo conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro, desde que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal considerou a atuação do ex-juiz sob suspeição, suspeita. Ele não foi imparcial como deve ser um juiz em qualquer tipo de ação nesse sentido. No caso de Atibaia, a condenação não foi dada por Sérgio Moro, foi dada pela juíza Gabriela Hardt e depois confirmada por tribunal, pela instância superior. Mas, caso seja mantida a tese de Edson Fachin de que a Vara de Curitiba não tinha competência para começar a instrução daquele processo, a começar o andamento daquele processo, fica também anulada essa condenação em segunda instância e, com isso, Lula fica elegível, pode ter os seus direitos políticos recuperados e poder se candidatar. O ex-presidente já aproveitou desde aquela decisão de Edson Fachin, se colocou na corrida eleitoral, ainda que não de forma direta e explícita, mas não precisa, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele já se colocou e isso teve impacto, sem dúvida alguma. A gente percebe, não só por parte do governo, a atenção mais direcionada para Lula como um potencial adversário ou adversário mais competitivo contra uma campanha à reeleição de Jair Bolsonaro e o espaço do centro se estreitando com 2 candidatos tão fortes, um ex-presidente e um atual presidente da República. Ô Igor, e qual seria o principal interesse da defesa do ex-presidente Lula? Seria a anulação em si ou de que forma que esse resultado possa respingar também na questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Olha, Evandro, na verdade, o que mais interessa hoje à defesa do ex-presidente Lula é que o Supremo Tribunal Federal estenda ali aos processos de Lula a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Isso porque a suspeição, quando o Supremo declarou o Moro suspeito naquele processo do triplex do Guarujá, todo o processo é anulado e a ação ela tem que começar basicamente do zero. No caso dessa decisão hoje do Fachin, que será julgada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, está se julgando apenas a anulação apenas das condenações. As outras fases processuais vão ser mantidas, o que pode levar, por exemplo, o novo juiz desses casos ali, cujas condenações foram anuladas, pode ser que o novo juiz seja célere e condene Lula ali até as eleições de 2022. E caso haja uma confirmação em segunda instância, ele voltaria a ser inelegível. Quando Moro é declarado suspeito e a defesa de Lula já pediu para se estender essa suspeição a outros processos, a ação ela é extinta e o processo volta ali para a estaca zero, o que dificultaria aí uma condenação até as eleições do próximo ano. Ok. Yuri Pita, eu só queria discordar de um aspecto do que você falou, porque eu acho que ele se coloca explicitamente, o ex-presidente, no cenário eleitoral, né? Sim, viu? Eu achei que você ele só foi não falou, muito eu sou condescendente, achei que você pegou leve. O explícito é que não falou eu sou o candidato, mas é isso. Mas fez discurso de candidato, tá se movimentando, posou como candidato, deu entrevista como candidato. É aquela velha história, né? Tem focinho de porco, rabo de porco, faz oink-oink, não precisa dizer que é porco.